Muito boa tarde a todas e todos que estão conosco, que nos acompanham. É com muita alegria, com muita satisfação que, após o feriado de Carnaval, nós estamos retornando com a nossa programação da nossa Semana Pedagógica Integrada 2025-1. Recapitulando, então, nós começamos esse período de reflexão, de planejamento, no dia 24 de fevereiro, ocasião em que nós recebemos a professora Maria Ciavata e que a professora tratou, então, sobre o que é a educação integral. No dia 25 de fevereiro, nós estivemos no campus Tubarão, com o professor Ronaldo Marcos de Lima Araújo, falando sobre a pesquisa como princípio educativo. No dia 26, nós estivemos no campus Florianópolis, pautando os direitos das pessoas trans, com a ex-deputada estadual por São Paulo, Érica Malunguinho. E no dia 27 de fevereiro, nós estivemos conversando sobre o uso do celular e outros aparelhos eletrônicos no contexto escolar com a equipe da PROEM e também com a professora Mariana do campus Jaraguá. E hoje, então, nós temos a imensa alegria de receber a professora Sueli Deslandes. A professora Sueli, ela é da Fiocruz, e ela generosamente, gentilmente, aceitou estar aqui conosco hoje, então, para falarmos sobre a pesquisa qualitativa, que é um tema bastante complexo, né? Tanto no âmbito da pesquisa propriamente dita, como no âmbito do ensino, no âmbito da educação, né? Um tema que nos desafia bastante, né? Como docentes, como pesquisadores, pesquisadoras. Então, a professora muito generosamente, muito gentilmente aceitou esse convite para estar aqui conosco hoje, falando sobre esse tema tão importante, tão desafiador para nós. Então, professora, muito obrigada pelo seu gentil aceite. Seja muito bem-vinda ao IFSC, mesmo que no formato online, né, não foi possível a vinda presencial, a vinda física da professora, né, mas nós estamos com muita expectativa para essa fala, para essa reflexão. Lhe desejo boas-vindas e lhe agradeço imensamente por esse aceite. E lhe passo a palavra, então, professora, que é socióloga da Fiocruz e que hoje, então, estará nos presenteando com esse debate, com essa reflexão. Seja muito bem-vinda, professora. Então, muito obrigada, Eliane. Agradecer ao Instituto Federal de Santa Catarina pelo convite e à professora Eliane Camilo também, por ter feito toda essa intermediação de forma tão paciente e generosa, me explicou, conversamos, enfim, consegui compreender um pouco mais a proposta de formação. E o que eu trago aqui para vocês é um roteiro de conversa, né? Então, eu espero que a gente possa fazer esse percurso, né? Falando um pouco sobre... Eu organizei a nossa conversa em torno de alguns tópicos que eu considero assim, importantes, ainda que introdutórios, né? Então, assim, qual é a história da pesquisa qualitativa, né? Quais são as suas bases epistêmicas, né? Para que ela serve, né? E quais são as suas principais, assim, categorias, as suas principais perspectivas metodológicas, né? E aí eu reservei um tempo para a gente também trocar, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês, muitas de vocês, já devem ter não só ouvido falar de métodos qualitativos, mas também devem ter muita gente aí que já experimentou, que já fez a sua pesquisa
usando esses métodos qualitativos, ou pelo menos já leu textos, né, com essa perspectiva, né? Então, eu espero que a gente possa trocar, né, as impressões, as opiniões, as experiências, tá? Eu falo de um lugar, né? Então, eu sou socióloga de formação, né? Trabalho com métodos qualitativos há mais de 30 anos, né, no campo das pesquisas sociais, e com um recorte, né, muito forte no campo da saúde coletiva, que é onde eu atuo como investigadora, como pesquisadora e como professora do programa de pós-graduação do Instituto Fernandes Figueira. O nome do programa é Mestrado e Doutorado em Saúde da Criança e da Mulher, né? Então, nesse programa de pós-graduação, a gente trabalha tanto com os métodos epidemiológicos, com os métodos, né, da bioestatística, da estatística, chamados métodos quantitativos, como com os métodos qualitativos, aqueles métodos que vêm do campo das ciências sociais, né? Então, essa é a primeira questão, né? Quando a gente fala de métodos qualitativos, vocês vão ouvir assim, abordagens qualitativas, métodos qualitativos, né? Desenho qualitativo de pesquisa. Isso está falando de uma certa tradição, né, que tem a sua origem no campo das ciências sociais. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa história, né? É uma história que começa, gente, no 1800, no século XIX, né? Então, vejam que não é algo tão recente. É um campo, né, de métodos que vem de uma tradição que tem 200 anos, né? E que tem os seus critérios próprios de cientificidade, né? Então, a gente vai discutir isso, o que quais são esses... Primeiro, qual é a história, né, das metodologias qualitativas, as suas vertentes teórico-metodológicas, os seus métodos, né, e o seu campo de aplicação. Tá certo? Então, eu vou pedir, Jefferson, querido, que você passe para o próximo slide. Perfeito. Hoje em dia, há um reconhecimento que qualquer objeto, né, de pesquisa, qualquer tema que você recorte e que você eleja para analisar alguma relação naquele campo temático, né? E que constitui, portanto, um objeto de investigação, você tem uma pergunta para fazer para aquela realidade, né? Você tem uma hipótese, um pressuposto, e você quer, através de uma pesquisa científica, portanto, com um método que tem um rigor próprio, né, analisar aquelas relações, analisar aquele objeto, né? Hoje a gente se reconhece que qualquer questão de pesquisa, ela envolve uma complexidade, né? Se a gente pensa um tema dos mais simples, né, que a gente aparentemente acha que é simples, por exemplo, eu vou começar, a gente começa do problema, né? Um problema vem da realidade, ponto de partida é um problema da realidade, né? Então vamos lá, vamos pensar. Um problema da realidade, vou falar no campo da saúde, né? Houve nos últimos anos uma queda muito grande, muito significativa, da vacinação infantil, da taxa de vacinação infantil. Antigamente, o Brasil tinha quase que sempre acima de 95%, às vezes 98%, 99%, era quase 100% de vacinação. E de um tempo para cá, de alguns anos para cá, essa
taxa de vacinação declinou, ela foi caindo, caindo, a gente chegou para algumas vacinas a uma cobertura vacinal de 75%. Veja, olha que assim, é um problema da realidade importante, né? A gente tem uma vacina que pode prevenir doenças graves e as pessoas se recusam a levar seus filhos, enfim, a vacinar, né? Aí você diz assim, poxa, isso é um tema de pesquisa. Quais os motivos, as causas para que as famílias, os pais, deixem de levar os seus filhos pequenos para vacinar? Essa pergunta, que aparentemente é uma pergunta simples, ela envolve uma enorme complexidade de relações, né? Que requerem o que a gente chama de análises complexas, interdisciplinares, né? Então, porque a gente precisa saber, vamos lá, diminuiu a taxa de vacinação, de cobertura vacinal, porque as pessoas, porque não tem mais vacina, diminuiu a oferta. Você vai lá no posto de saúde e não tem a vacina para dar? Será que as pessoas não estão mais vacinando, não estão levando seus filhos porque elas acreditam que a vacina, ao invés de fazer bem, vai fazer mal? Será que elas, que as pessoas, os pais, né, ao invés de dar a vacina, estão dando outro tipo de proteção? Uma proteção, sei lá, fitoterápica, chás, alguma outra alternativa? Então, veja, olha quantas questões que a gente levantou tão rapidamente, né? E que a gente precisaria de um olhar interdisciplinar, né? Porque aí a gente precisaria saber de dados quantitativos, dados qualitativos, né? A gente precisaria de um olhar interdisciplinar, tá? Então, mas para que haja um olhar interdisciplinar, e aí entraria, né? Só nesse exemplo, entraria os saberes da educação, os saberes da saúde coletiva, os saberes de política, planejamento de serviços de saúde, né? E também precisaria dos saberes culturais, da antropologia, dos métodos qualitativos, para entender como que as pessoas estão, né? O que essas pessoas, os pais, estão levando em consideração para tomar essa decisão de não ir levar as crianças para vacinação, né? É uma questão só de educação? É uma questão só de oferta e procura, né? De oferta da vacina? O que está envolvido aí, né? Então, quando a gente vai abrindo, a gente vai percebendo que este nosso objeto, ele tem uma complexidade. Eu posso escolher um tópico para aprofundar, mas mesmo que eu escolha um tópico, né, as representações sociais de pais para tomar a decisão de vacinar ou não vacinar, né? Se eu escolho só um item desse, né, eu vou precisar levar em conta o contexto, né? O contexto histórico onde isso se deu, o contexto de gestão das políticas públicas, um contexto ideológico, educacional, né? Então, por isso que a gente fala que, para um olhar interdisciplinar, é preciso conhecimentos disciplinares. Então, é preciso que a gente coloque em diálogo
os pesquisadores da educação, os pesquisadores da saúde coletiva, os pesquisadores do campo das políticas. Só nesse exemplo aqui que eu levantei, tá? Os pesquisadores da antropologia. Então, cada um no seu campo de conhecimento, ele vai, né? Ele, ela, vão dar as colaborações para uma leitura interdisciplinar. Então, a primeira coisa, a gente ouve falar muito de interdisciplinaridade, né? Mas é preciso reconhecer que a interdisciplinaridade ela só se faz através do diálogo disciplinar. Isso é o requisito, né? É a base, é o chão, tá? Jefferson, querido, eu vou pedir para você passar novamente. Pronto. Agora, falando, então, né? Quando eu falei das representações, né? A primeira coisa que a gente, quando volta na história, e quando a gente resgata, né, essa história dos métodos qualitativos, da sua intencionalidade, enfim, quando a gente volta, lembra que eu falei que era século XIX, lá no 1800, né? A gente tem que trazer à tona, né, um diálogo que naquela época era o diálogo central das ciências, né? No final do 1800, no meados do 1800 para o final, já havia um reconhecimento das chamadas ciências naturais, né? As ciências naturais, elas, porque, né, a gente está falando da física, da química, a biologia é muito mais recente, mas da biologia, enfim, desse conjunto de ciências da natureza que já eram reconhecidas, que já tinham reconhecimento, né? E que se baseava num método, né, que é o método que funda a ciência moderna, que é o método experimental, né? Aquele método que você observa os fenômenos, cria uma hipótese, verifica se essa hipótese é verdadeira ou falsa, através de um experimento, né? Então, esse era o modelo vigente, e era considerado até então o padrão ouro, o padrão, né, top de cientificidade, né? Esse era o parâmetro das ciências naturais. No final do 1800, um grupo chamado historicismo alemão, um grupo de filósofos, historiadores, né? Eles vão dizer o seguinte: olha só, a gente não pode pensar que existe uma família de ciências, só as ciências da natureza. As ciências do social, elas vão exigir outro parâmetro de cientificidade, porque elas trabalham com objetos diferentes. As ciências naturais, ok, trabalham com os objetos da natureza, os fenômenos naturais. Os fenômenos para os quais, né, na época era assim que se pensava, os fenômenos para os quais tem uma independência da vontade humana, né? São os fenômenos que, independente da consciência humana, eles acontecem. A gravidade, independente das ideologias humanas, a gravidade existe, né? As leis da termodinâmica, as leis da quântica e por aí vai, né? Então, a gente está falando de um conjunto de ciências que tratam fenômenos que independem do sujeito do conhecimento, que é o pesquisadora. E esse pessoal do historicismo alemão começou a dizer assim: olha, mas nas ciências sociais isso não se adequa, não é pertinente. Porque
o nosso objeto nas ciências sociais são outros sujeitos. A gente não tem um objeto inerte da natureza. A gente tem um objeto que é dinâmico, que são pessoas em relações, né? Em relações econômicas, em relações psíquicas, em relações políticas, culturais e sociais, né? Então, essas relações, elas sofrem uma influência muito grande do que se chama ideografia, ou seja, ideias, ideologias. Os sujeitos das ciências sociais são da mesma, aspas, natureza que os seus objetos, né? Hoje em dia nem se fala mais objetos, fala-se sujeitos, né? Todos são sujeitos. E esses historiadores alemães, eles vão falar assim, olha, a gente tem que diferenciar, tem que separar. Uma coisa são as ciências nomotéticas. Nomos quer dizer leis. São as ciências que vão observar a regularidade dos fenômenos naturais a modo de formular uma lei. Então, por exemplo, a lei da gravidade. Por exemplo, né, as leis da termodinâmica, né? Então, as leis são uma expressão sintética da regularidade dos fenômenos da natureza, independente da vontade humana. Já as ciências ideográficas, elas falam das ideias, dos valores, dos comportamentos, das relações humanas. São as ciências sociais. Então, eles dizem assim, como que vocês querem colocar no mesmo balaio, né? Como se não houvesse diferença, né? Então, esse mesmo grupo começa uma discussão sobre os diferentes critérios de cientificidade. Então, não é possível, eles defendem, né, aplicar os mesmos critérios. Porque o primeiro grupo de ciências, as ciências naturais, elas vêm de natureza explicativa. São as ciências que buscam relações de causa e efeito, né? Portanto, elas vão explicar os fenômenos, traçando a relação entre uma causa ou causas e um efeito ou efeitos, né? E essa explicação, ela busca ser generalizável, ou seja, aquele fenômeno analisado, se for analisado com rigor, com um critério quantitativo adequado, com uma amostra adequada, ele tende a ser generalizável para o restante daquela população, né? Então, essa é a ideia da explicação. É uma explicação que serve, né, se for bem conduzida, àquela natureza de fenômenos, né? Ele vai explicar uma relação de causa e efeito que tende a se repetir se aquelas causas estiverem, né, com a mesma proporção, com a mesma, né, intensidade. Já as ciências ideográficas ou as ciências sociais, né, elas se postulam como interpretativas. E aí eu estou falando de uma vertente das ciências sociais. Porque as ciências sociais é um conjunto muito amplo. Tá? Então, a gente, quando fala de ciências sociais, a gente está falando, economia, ciências políticas, antropologia, psicologia, psicanálise. Então, imagina, são muitas, né?
Mas essas ciências que o historicismo alemão está mencionando são aquelas vinculadas ao chamado paradigma compreensivo. Isso é importante, porque é daí que nascem todas as metodologias qualitativas. A chamada abordagem qualitativa vem dessa origem, do paradigma compreensivo da tradição historicista alemã, né? E que vai dizer, nossa perspectiva é interpretativa, tá? E isso, gente, é uma diferença total, inteira, né? Porque uma vai dizer assim, nós vamos explicar fenômenos, nós vamos explicar a causa dos fatos. As ciências interpretativas, a perspectiva compreensiva, ela vai dizer, nós não interpretamos qualquer coisa. Nós não explicamos fatos e nós não interpretamos os fatos. Nós interpretamos as interpretações que as pessoas fazem dos fatos. Perceberam a diferença? Olha que isso não é um jogo de palavras. Então, lá naquele exemplo que eu dava da questão da adesão ou não adesão, a chamada hesitação vacinal, né? Se eu fosse conduzir uma pesquisa qualitativa sobre este tema, o que eu procuraria? Interpretar as interpretações dos pais sobre a decisão deles em vacinar ou não vacinar seus filhos. Então, percebam mais uma vez que não é um jogo de palavras, é uma orientação epistemológica. A gente trabalha com a interpretação das interpretações. Então, a gente vai fazer o que alguns autores chamam de uma dupla hermenêutica, né? A hermenêutica é a interpretação, a gente interpreta a interpretação dos sujeitos. Jefferson, a próxima, por favor. Então, isso aqui a gente já falou, né? Da origem, final do século XIX, historicismo alemão. E o amadurecimento dessa perspectiva compreensivista vai se dar no século seguinte, no começo do século XX, lá nos anos, né? A primeira onda da escola de Chicago é na década de 20 e 30. A escola de Chicago é uma universidade que é criada em Chicago, né? E ela, gente, ela tem uma diferença enorme entre as outras universidades criadas nessa época, né? Ela é criada com um intuito teórico prático. Isso, para a época, era uma novidade imensa, né? Eles começaram uma perspectiva que hoje a gente chamaria, né, de baseada em problemas, né? Que é, né, vocês lembrem como é que Chicago era no início da década de 1920, né? Já tinha vários problemas sociais decorrentes num capitalismo no modelo americano. Então, você já tinha segregação racial, você já tinha os guetos raciais, segregação escolar dessas minorias, né? Você já tinha desemprego e você já tinha a questão do uso de drogas, né? E não assim, como uma questão para Chicago, né? Os primeiros cassinos, enfim, a máfia, a imigração, a segregação dos imigrantes. Então, é uma escola, né? A escola de Chicago, ela começa, é muito interessante para quem estuda, né? Quem é da área de educação, né? Conhecer melhor a história da escola de Chicago, porque eles começam a juntar psicólogos,
sociólogos, antropólogos e educadores para pensar esses objetos que eu falei, esses temas, né? E é a Escola de Chicago que começa a aperfeiçoar métodos qualitativos, porque até então o historicismo alemão fazia uma reflexão teórica, filosófica sobre a epistemologia, a natureza desses métodos. Mas a Escola de Chicago, ela cria os métodos, ela desenvolve as técnicas, né? Então, os métodos biográficos, os métodos baseados, né, em observação participante, observação de campo, os métodos ancorados nas narrativas e nos discursos, tudo começa aí. Olha que interessante, né? E o terceiro pé desse tripé, porque é um tripé histórico, né? São 3 bases, né? Então, a primeira base é essa base teórica do historicismo alemão, a segunda base da Escola de Chicago e o seu desenvolvimento de métodos e técnicas, e o terceiro são os estudos etnográficos, é a antropologia, né? Os estudos etnográficos, e aí, assim, a antropologia, ela tem uma história também como disciplina, mas é no começo do século XX que eles começam a fazer o trabalho de campo. É no século XX, e aí com Malinowski, que é um autor muito conhecido, que depois eu posso até escrever ali o nome para vocês, mas é com Malinowski que se começa o trabalho de campo. Pela primeira vez, os antropólogos saem dos seus gabinetes, saem daquela perspectiva de visitas pontuais e vão habitar, a morar naquela comunidade para entender melhor aquela cultura, né? E aí percebam, né, as marcas dessa contribuição, né? Não é à toa que todos os métodos qualitativos têm em comum, independente da sua origem, têm em comum o cotidiano como o principal locus da pesquisa. O campo de pesquisa é o cotidiano. Porque se entende que é no cotidiano que as regras sociais são reproduzidas ou interpretadas, atualizadas ou mesmo desobedecidas, né? Então, é exatamente nesse dia a dia que se conhece uma cultura. Tá? Jefferson, a próxima, por favor. Então, para encerrar esse bloco, os nossos objetos, né, os objetos das ciências sociais, da pesquisa social, dos métodos, das abordagens qualitativas, é um objeto histórico, tem uma consciência histórica, possui uma identidade entre o sujeito e o objeto, ele é ideológico e é essencialmente qualitativo. Então, eu vou dar um exemplo. Se algum de vocês, hoje, fizesse uma pesquisa sobre as condições de trabalho dos professores da rede municipal, né? E como que esses professores lidam com essas condições de trabalho e como que eles se adaptam a essas condições. Se essa mesma pesquisa fosse feita daqui a 10 anos, certamente os resultados seriam completamente diferentes. Mesmo que as perguntas fossem idênticas, que o projeto de pesquisa fosse idêntico e que o pesquisador fosse o mesmo,
né? Seriam resultados diferentes, primeiro, porque a realidade é dinâmica, óbvio, e porque os sujeitos são dinâmicos. O próprio pesquisador ou pesquisadora, 10 anos depois, ele seria um outro pesquisador, né? Da mesma maneira que o nosso objeto, ele tem uma consciência histórica. Então, se eu fosse fazer entrevista com esses professores hoje, né? Certamente eles iriam falar sobre as suas condições de forma mais ou menos crítica das suas condições de trabalho. Eles fariam relações mais ou menos de justificação ou né, de ruptura, de inquietação com as suas condições de trabalho. Será que há 10 anos, daqui para frente, né, essa consciência histórica desse sujeito seria a mesma? A gente não sabe. A depender de tanta coisa, né? De como é que esses profissionais serão formados, como é que será o contexto político da época, como é que serão as políticas educacionais, né? Então, isso é só para dizer que o objeto das ciências sociais ele possui uma historicidade que é essencialmente qualitativa. E ele é ideológico, veja bem, não é ideológico no sentido de defender essa ou aquela vertente política, não é isso não, gente. O ideológico aí é o conjunto de valores, concepções, ideias, tá? Isso é uma ideologia no sentido mais, digamos, amplo, né? Mais genérico, tá? Jefferson, próximo, por favor. A metodologia, como qualquer metodologia, ela é um caminho de pensamento, né? Então, quando você escolhe uma metodologia, você está escolhendo junto certa concepção teórica, né? Um conjunto de referenciais teóricos que precisam dialogar, que precisam casar com aquela metodologia, né? Então, você não vai escolher um arsenal teórico que vem das ciências explicativas e vai propor um método interpretativo. Uma coisa, né, não dialoga tanto com a outra. Então, isso tem que estar junto. Teoraine, né? Teoria quer dizer modos de ver. Então, assim, não se faz pesquisa sem uma teoria. Qual é a sua teoria? É o construtivismo. É a dialética. Qual é a sua perspectiva teórica? Isso é muito importante, porque essa perspectiva teórica vai te ajudar a fazer as perguntas. Essa perspectiva teórica vai ajudar a escolher a metodologia, né? E toda teoria, ela é acionada, ela é posta em prática a partir das suas categorias e conceitos, né? Então, se eu estou numa perspectiva materialista dialética, eu vou ter um conjunto de categorias que são importantes, né? Pode ser processo de trabalho, pode ser ideologia, pode ser, né, a dialética, e por aí vai. Então, você tem que saber que na pesquisa, até você chegar na escolha da metodologia, você já fez as escolhas anteriores, né? Que são o referencial teórico, os autores desse referencial teórico, as categorias, as perguntas que você quer fazer para a realidade. Então, a depender de que pergunta você vai fazer, este ou aquele método vai ser melhor, né? Então, a pergunta, os objetivos da sua investigação vão levar à escolha da metodologia, ok? Jefferson, próximo, por favor. Quando a gente fala das abordagens qualitativas, como eu falei, né, quando a gente fala métodos qualitativos, a gente está falando de uma tradição que
está presente em muitas disciplinas. Ela está presente na antropologia, na educação, no serviço social, né? Na saúde coletiva, na política, nas ciências políticas, enfim, até na administração. Né? Você vê vários trabalhos em métodos qualitativos, no campo de gestão, enfim, é um universo. Né? E cada disciplina vai adaptar esses métodos qualitativos para as suas teorias, para as suas questões. Então, é um campo de adaptação muito grande, de variação muito grande. Tá? O que as une? Essa é a pergunta. O que há de comum para dizer que esta é uma metodologia qualitativa? O que há de comum entre tanta diversidade é que a pesquisa qualitativa, ela busca interpretar uma ação social a partir da análise dos significados que os agentes daquela ação atribuem. Né? Então, é sempre um encadeamento. Eu quero analisar como os professores se adaptam e lidam com as suas condições de trabalho. Isso é ação social. Quem são os sujeitos? Os professores. O que me interessa? As condições de trabalho sozinha? Não. Me interessa só os professores? Não. O que me interessa? Como os professores interpretam a ação que é a adaptação das condições de trabalho, frente às condições de trabalho. Então, é sempre uma ação social vista pela ótica dos sujeitos. Né? Agora, veja, esta ação social e esta ótica dos sujeitos é a minha matéria-prima de interpretação. É o meu ponto de partida. Não é a descrição, isso é muito importante. Não é uma descrição do que eles interpretam. É a minha interpretação da interpretação deles. Então, próximo, Jefferson, por favor. Pode passar o próximo, isso daí a gente já discutiu. Eu também já havia falado, elas são as interpretações das interpretações e das práticas dos sujeitos. Né? É isso que nos move. A gente quer compreender como as pessoas interpretam as suas práticas sociais, as suas ações sociais. Né? E essa é a nossa matéria-prima. Quando eu digo matéria-prima de análise, esse é o nosso acervo, o nosso grande acervo. Para interpretar estas interpretações, eu preciso de uma teoria, de conceitos, eu preciso de um método rigoroso, sistemático. Hã? Próxima, por favor. Aqui, a visualização acho que não ficou muito boa, porque a letra ficou muito agarradinha, né? Mas quando a gente fala... Eu vou ler, tá, gente? Para ficar mais fácil. Metodologias qualitativas. É tudo. Então, quando você diz assim, eu vou fazer uma metodologia qualitativa, a única coisa que você me disse, a pista que você me deu, é que você vai trabalhar com a interpretação dos sujeitos sobre uma determinada prática social, uma ação social. Tá? Estas metodologias qualitativas, elas têm referentes paradigmáticos, referências teóricas, referências analíticas e referências técnicas. Tá? Próxima, por favor, Rogério. Então, as referências teóricas, eu vou pular as paradigmáticas, a gente vai falar mais das teóricas. Você pode ter
o funcionalismo, a teoria crítica, o estruturalismo, o interacionismo, a fenomenologia, a etnometodologia, o construtivismo, né? A teoria crítica. Essas são as grandes referências teóricas. Tá? A depender da vinculação, se for mais funcionalista, o tipo de estudo será muito diferente de uma perspectiva, por exemplo, teórico-crítica. Tá certo? Então, é importante saber dessas nuances teóricas, tá? Das grandes correntes teóricas. Próximo, Jefferson, por favor. Agora, as analíticas e as técnicas, né? A análise de discurso é um método, é uma referência de análise, de produzir análise, de produzir a interpretação. Então, a gente tem a análise do discurso, análise narrativa, análise hermenêutica, análise semiótica, análise de conteúdo, que é muito famosa, é muito conhecida, análise etnográfica, de conversação, temática, e tem muitas outras que não estão aqui citadas. Essas são as principais. E aí, as referências técnicas. A técnica é a última coisa a ser escolhida. A técnica é a operacionalização do método. Né? Então, você vai fazer o quê? Eu vou fazer entrevista, eu vou fazer observação de campo, eu vou fazer análise de acervos, eu vou fazer mapas mentais, eu vou fazer técnicas participativas. Isso é técnica. Então, é muito comum as pessoas não terem esse discernimento, né? De qual a diferença do referencial teórico da metodologia qualitativa, o referencial analítico e o referencial técnico. Tá? Próximo, por favor, Jefferson. Então, como a gente falava, esses métodos no campo, né, eu coloquei aqui na saúde, mas em qualquer campo, né, são os discursos, as narrativas. O que me interessa? Eu quero saber os discursos dos políticos sobre educação pública. Eu quero saber as narrativas de professores aposentados sobre a sua experiência docente. Eu quero saber a experiência de formandos de medicina sobre a sua trajetória acadêmica. Né? Então, veja, eu quero saber, num campo mais representacional, quais são as representações vamos lá, sei lá, vamos pensar aqui numa categoria profissional qualquer, professores, sobre a educação, como é que é? Homeschooling, né? Homeschooling, eu não sei se eu estou falando corretamente, né? Educação em que a família se responsabiliza pela educação daquela criança. Então, veja que é sempre uma representação, uma ideia, eu quero saber o quê? Concepções sobre o quê? O que é o objeto. Né? Representações sobre corpo, sobre adoecimento, sobre sexualidade, sobre reprodução. Então, representações sobre, aí vem o objeto, né? Produzido por diferentes atores, produzida e reproduzida. Né? Quem são os atores? Adolescentes, escolares, professores. Né? Então, é esse o meu campo das metodologias qualitativas. Né? Esse é um pouco a trajetória que eu faço. Eu elejo um método para analisar um objeto que sempre diz respeito a um campo de vivências e práticas que tem atores sociais. Esses atores sociais, eles produzem e reproduzem práticas. Então, tem uma margem, sim, de reprodução dos valores, do aprendizado, e tem uma prática que é
né, de inovação, de criação, né, que é biográfico, é individual. Então, é um equilíbrio. As perspectivas qualitativas, elas sempre trabalham entre este equilíbrio entre a ação dos sujeitos e o contexto histórico, as estruturas sociais que modelam esses comportamentos, né? Próximo, por favor. Para finalizar, os critérios de cientificidade das pesquisas científicas, quando são aplicados às ciências da natureza e quando são aplicados às metodologias qualitativas, né? Então, eu vou falar bem rapidamente para a gente ter bastante mais tempo para conversar e trocar as experiências. Então, próximo, Jefferson, por favor. Confiabilidade. Esse é um critério de cientificidade, né, de aferição da qualidade científica, que é um critério que é muito importante para os estudos das ciências naturais, ou os estudos quantitativos, né? A ideia de replicabilidade, né? Então, se um estudo da química, por exemplo, ele é confiável, é aquele estudo que, se um outro pesquisador, repetindo as mesmas instruções, né, teóricas e metodológicas, nas mesmas condições, for repetir aquele estudo, ele vai ter a possibilidade de obter os mesmos resultados, com algum intervalo de confiança, alguma pequena variação. Isso é a confiabilidade, tá? Para as pesquisas qualitativas, a confiabilidade não é um critério adequado. Por quê? Veja, eu vou dar o exemplo que eu havia dado. Se eu analiso como que os professores da capital, né, de Florianópolis, lidam com as suas condições de trabalho, como é que eles se adaptam às condições existentes para realizar o seu trabalho, e eu faço esse mesmo estudo, tá? Eu controlo ao máximo as variáveis, né? É rede pública, profissionais de uma certa faixa etária, profissionais com tantos anos de educação, mas eu faço essa mesma pesquisa, por exemplo, em Curitiba ou em Recife, né? Eu vou obter resultados completamente diferentes, porque a realidade social, como já dizia um autor chamado Émile Durkheim, um francês, ele dizia: a realidade social é sui generis. Ela é única. Ela pode ser comparada, sim, mas ela nunca é idêntica. Ela pode ter semelhanças, ela pode ter pontos em comum, né? Então, se eu só comparo o comparável, ok, então vou pegar, não, outra capital do Sul, vou fazer esse estudo em Florianópolis, Curitiba e Porto Alegre, tudo do Sul, tudo região urbana, rede municipal. Vocês acham que a gente vai chegar aos mesmos resultados? Né? Então, é essa questão da confiabilidade. A confiabilidade não é um critério considerado pertinente de ser imposto aos métodos qualitativos ou às ciências sociais. Próximo, Jefferson, por favor. Pode passar? Pode passar? Eu já meio que falei. Aí vem o segundo critério, que é validade. A validade é um critério que ele meio que analisa o quanto que aquela pesquisa feita, ela teve a propriedade de falar
com acurácia, com exatidão, com fidedignidade a realidade analisada. Se aquela pesquisa ela foi, aspas, né, fiel ou não, ou se afastou muito daquela realidade, né? Esse critério de cientificidade é um critério que as pesquisas qualitativas têm uma boa contribuição. Por quê? Porque as pesquisas qualitativas, elas vão se aprofundar no cotidiano. Elas não se fazem, né? Elas não são feitas de forma pontual. Uma boa pesquisa qualitativa, ela vai acompanhar aquele cotidiano, ela vai acompanhar o dia a dia da prática daqueles sujeitos, né? Então, há uma possibilidade maior, né, dos pesquisadores e pesquisadoras terem acesso ao que a gente chama dos bastidores do grupo, das regras que nem sempre são ditas explicitamente. É o que a gente chama dos códigos, né, de pertencimento, né? Então, assim, o que é dito para uma visita e o que é dito para um membro do grupo, né? Então, a validade das pesquisas qualitativas, elas são de alto valor, né? Tem uma alta expressão, justamente porque elas, em todos os seus métodos, elas se dedicam a não julgar moralmente. Uma pesquisa qualitativa não faz julgamento moral. E isso é um critério fundamental para este vínculo com os sujeitos, o não julgamento moral, né? Então, ela se predispõe a uma escuta acurada, de densidade, né? De acolhimento das perspectivas, valores, concepções, interpretações dos sujeitos, né? Então, lá naquele exemplo primeiro que eu volto, se eu estivesse fazendo uma entrevista com os pais que decidem não vacinar os seus filhos, embora eu tenha pessoalmente uma postura completamente contrária a isso, se eu formular os meus valores e não escutar os valores deste outro, né, desse pai, dessa mãe, eu não vou fazer uma boa pesquisa. Eu vou me fechar, eu vou começar a querer dar uma aula sobre os benefícios da imunização, da vacina, e aí aquela entrevista acabou, aquela conversa acabou, eu fechei todas as portas, né? Então, é importante saber que, claro, a gente tem limites, a gente como pesquisador, pesquisadora. A gente não é ET, a gente tem valores, a gente tem concepções, né? E é importante, isso é uma questão muito cara, as pesquisas qualitativas, fazer um exercício dos limites, que é a chamada validade reflexiva. É fazer uma reflexão sobre como que a minha presença, eu, uma mulher mais velha, branca, com alta escolarização, como que todas essas características interferiram na minha relação com os sujeitos. Isso facilitou ou isso dificultou a confiança, o rapport, né? Esse elo, para que os sujeitos pudessem, de fato, né, enunciar as suas interpretações, né? Aí você me diz, mas, Sueli, uma perspectiva importante da pesquisa qualitativa é que a gente não está buscando a verdade do sujeito. A gente está analisando com as versões, com as interpretações.
né? Não é impossível de todo que o sujeito ele fale coisas que queira te agradar, para te agradar como pesquisador. Ah, professora, ah, doutora, né? E aí o teu trabalho é exatamente fazer essa desconstrução na forma de análise. Por que as pessoas resolveram falar aquela versão? Como é que você confronta uma versão com camadas mais profundas de interpretação? Com o cotidiano, com a prática delas, com a observação cotidiana de suas práticas. E aí não existe pesquisa qualitativa sem ambiguidades e contradições, né? Os analistas mais jovens, os nossos alunos, né, quando começam a fazer as interpretações qualitativas, ficam muito agoniados quando percebem as contradições entre a fala e a prática, o depoimento, as concepções e as práticas, né? E isso é a vida social, é cheia de contradições. Esse é o nosso, digamos assim, é o nosso prato principal, né? Então, vamos passar para o próximo, por favor. Por fim, a generalização. Poxa, Sueli, os estudos qualitativos podem ser generalizáveis, né? Então, qual a diferença entre a generalização, que é um critério importante de cientificidade, a generalização dos estudos quantitativos, por exemplo, dos estudos das ciências naturais, de abordagem quantitativa, da generalização qualitativa. Tá? Então, são de natureza diferente. Primeira coisa. Tá? Eles são bem diferentes. A generalização quantitativa, ela tem uma expectativa, ela espera que, se o estudo for bem conduzido, se ela definiu bem a sua amostra, por isso que a amostra no estudo quantitativo é uma coisa muito importante, né? Ela acredita que, se a amostra foram incluídos todos os sujeitos com aquelas características, né, que se desejava estudar, a expectativa é que, uma vez terminado o estudo, haja possibilidades de que os resultados sejam generalizáveis para a população como um todo, para aquela população, né? População de criança, população de idoso, né? Ou a população em geral, população brasileira, dependendo do estudo, tá? Os estudos qualitativos, eles não trabalham com amostragem estatística, né? Eles não fazem amostragem estatística. Os estudos qualitativos não trabalham com amostra. Eles trabalham com grupos sociais que têm aquela experiência que se deseja estudar. E aí sim, você pode dizer assim, eu vou fazer uma seleção de sujeitos, tá? Com a maior diversidade, se for o meu interesse, ou a maior homogeneidade, se for o meu interesse, a depender do meu objetivo, da pergunta que eu quero fazer, né? Então, se eu estou querendo saber sobre as condições de trabalho dos professores da rede municipal, tem uma homogeneidade aí, professores da rede municipal. Mas eu posso dizer, mas eu quero ouvir os professores mais experientes e os mais jovens. Eu quero ouvir professores de diferentes disciplinas. Eu quero ouvir professores de escola, mesmo que municipais, da periferia e as mais, né, bem equipadas. Então, tudo isso, né, são as características não dos sujeitos em si, mas das experiências que estão sendo convocadas na análise, né? Então, me interessa ou uma diversidade ou uma homogeneidade dessas experiências, né? E aí, a generalização que os estudos qualitativos fazem não é
uma generalização populacional. Eu não posso dizer, olha, eu estudei 10 escolas do município lá, da capital de Floripa, e aí esta é a realidade de toda a rede municipal de Florianópolis. Óbvio que eu não posso fazer isso num estudo qualitativo. O estudo qualitativo ele pode fazer generalizações do tipo tipificação, tipos ideais. Né? Então, ele pode criar tipos ideais. Quais são os problemas encontrados e as formas de manejar os problemas encontrados por esses professores. Você vai dizer que estes problemas e essas formas de lidar com esses problemas é universal na rede pública de Florianópolis? Não. Mas você vai dizer assim, é um modelo. Será que esse modelo se aplica às demais escolas? Ele serve como um modelo propositivo para compreender como os sujeitos interpretam, se adequam e agem na realidade. Tá? Então, essa é a perspectiva da generalização por tipificação. Tá? Então, ele busca revelar as lógicas culturais, o campo das relações. Então, ele formula tipos ideais. Ele formula, olha, numa escola em que tenha essas e essas e essas características, a forma de lidar foi essa aqui. Então, você vai criando tipificações que podem ser úteis para você submeter às outras realidades quando estas outras realidades forem pesquisadas. Tá? Agora, há um pressuposto, e isso é para finalizar de fato, há um pressuposto que as práticas sociais têm muitos elementos em comum. Né? Por quê? Porque há elementos que atravessam horizontalmente essas práticas. Né? Então, nesse exemplo, as políticas de educação do município, se esse município valoriza ou não valoriza, quais são as estratégias de valorização das escolas e do seu corpo docente. Né? Como é que é a formação desses profissionais do ponto de vista geracional? Como é que a questão geracional está influenciando ali? Então, tem vários elementos em comum, tá? A orientação pedagógica vigente ou hegemônica, né? Então, tem vários pontos que atravessam essa diversidade e que podem servir, né, de aspectos para problematizar, para refletir criticamente uma dada realidade, que a gente sabe que é histórica. Portanto, que daqui a 5 anos, a 10 anos, provavelmente não será da mesma forma. Próxima, por favor. E, por fim, a questão da interpretação. Toda ciência interpreta, óbvio, toda ciência interpreta. Mas, na perspectiva qualitativa, a interpretação é o nó, é o ponto de virada entre a análise e a descrição. A descrição, ela diria assim, os profissionais disseram isso, aquilo outro, aquilo, blá, 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 blá. Tá? A interpretação é criar hipóteses para compreender por que eles falaram o que falaram. Eu posso ter, nesse exemplo, uma hipótese de geração. Eu posso ter uma hipótese de influência de gênero. E por aí vai. Né? Então, por isso que a minha teoria é tão importante. Porque a teoria vai me socorrer no ato de interpretar. Se eu só descrevo o que cada um falou, eu não fiz ciência. Eu fiz um relatório descritivo. E eu termino aqui, né, essa exposição
com essa fala contundente. E me coloca aqui para a gente bater um papo. Então, a gente pode passar, só vou colocar o meu e-mail aqui e agradecer essa atenção, né, privilegiada aí que eu tive de vocês. Muito obrigada. Professora querida, muito obrigada. Nós que agradecemos imensamente por essas importantíssimas questões que a senhora nos trouxe, para que a gente pudesse pautar esse tema tão complexo, né? Tão complexo. Então, a gente sempre acha que a gente domina e que a gente consegue operacionalizar, e a gente sempre tem dificuldades, né? E nem sempre a gente estuda em profundidade, né? E o quanto é importante estarmos imbuídos de todas essas nuances, né? De todas essas questões sobre o tema. Então, eu agradeço imensamente, e nós temos aqui questões, algumas questões aqui. A nossa querida Josiane Sievert, desculpa, Josiane, se a pronúncia não estiver correta. Ela pergunta o seguinte: ela gostaria de lhe ouvir mais sobre principais metodologias de coleta e análise de dados em pesquisa qualitativa e os seus principais desafios. Posso falar ou você quer juntar mais questões? Eu acho que pode responder, que daí, à medida que o pessoal vai colocando no chat, né, eu vou passando, professor. Então, pode ser? Essa pergunta da Josiane é uma pergunta que merecia ter mais uma aula, né? Uma aula só sobre os métodos, né? Então, vamos lá, Josiane. Eu faço essa brincadeira com os meus alunos, né? Cada método, ele se propõe, ele oferece uma resposta a um determinado interesse investigativo, né? Então, quando eu estou interessada, eu quero saber quais são as concepções, as representações dos sujeitos sobre determinada questão, né? Eu estou interessada em saber as suas reflexões cognitivas, né? Em geral, eu vou perguntar: como é para você dar aula numa escola do município? Na sua opinião, qual é... Eu estou aqui fazendo, né? Qual é, na sua opinião, qual é o principal desafio que um professor da rede municipal tem para dar uma boa aula? Se me interessa esta perspectiva racional, de racionalização, vem emoção também? Claro que virá emoção. Mas eu peço, qual é a sua opinião? Né? Como é que é para você? O que você acha? Eu estou pedindo que o sujeito faça uma racionalização, né? Que ele dê opinião, que ele elabore, que ele junte a experiência com uma reflexão, né? Uma racionalização disso. Se eu tenho este interesse, tá? Muito provavelmente a análise de conteúdo vai me servir muito bem, né? Porque a análise de conteúdo, ela vai trabalhar exatamente com as concepções, com os valores, a partir de um enunciado manifesto ou latente, explícito ou escondido, assim, sugerido. Me interessa o que as pessoas estão falando, o conteúdo, né? Eu quero saber qual é a opinião, como é que ela racionaliza, como é que ela explica aquilo ali, né? Então, está me interessando o conteúdo. Então, eu vou fazer uma análise de conteúdo, que tem 1000 variações, tá? Análise de conteúdo enunciativa, temática, tem várias. Mas é uma análise de conteúdo que me interessa.
Se me interessa, não, eu não quero saber o conteúdo, o que as pessoas estão me falando. Me interessa mais o campo das experiências. Como que aquelas pessoas viveram aquilo ali? Como é que foi aquela experiência para aquela pessoa, claro que no seu grupo social. Se isso me interessa, a experiência, eu muito provavelmente terei, na análise de narrativa, um bom método, né? Porque as pessoas, ao contarem a sua história, como aconteceu, como é que foi, aquela experiência, etc., etc., ela está trazendo simultaneamente o vivido, o vivenciado, com um emolduramento cultural. Porque a cultura vai modelar como que a pessoa conta aquela história. A cultura vai modelar como que ela sente, né? Como que ela sente aquela experiência. Né? Então, se me interessa esse campo, né, do vivido, das experiências, eu posso ter, numa análise de narrativa, uma excelente opção. Porque as histórias contam sempre, é sempre um depoimento de um acontecimento, né, de uma experiência vivida. Né? E quem conta a história nunca é só a pessoa. A pessoa é o enunciador da narrativa, é o enunciador da história. Mas quem conta a história, de fato, é a sua cultura, é o seu grupo social. O modo de contar, né? O encadeamento da história, tudo isso é elemento de análise da análise narrativa. Tá? Então, eu estou dando alguns exemplos aqui, viu, Josiane? Eu não sei se está te atendendo. Agora, se me interessa a junção, o entrecruzamento entre as biografias, ou seja, as pessoas reais e as suas histórias de vida, com uma determinada época da história, que pode ser atual, pode ser mais para trás, enfim, eu posso eleger a história de vida, que é um outro método, né? A história de vida é um método que exatamente resgata uma biografia. Pode ser profissional, ou pode ser uma biografia mesmo, né, de fatos vividos numa linearidade. E aí me interessa saber como que aquela pessoa viveu a sua época, como é que ela interpretou, como é que ela agia, né? Sempre, veja, pesquisa qualitativa, ela sempre faz esse entrecruzamento entre contexto histórico, cultural, e as experiências dos sujeitos. Tá? Então, a história de vida pode ser, nesse caso, uma boa opção. Vou dar mais um último exemplo, mas seriam muitos exemplos, viu, Josiane? Porque as metodologias qualitativas, nossa, é uma infinidade de possibilidades. Né? Você tem a escrevivência, você tem a cartografia, é uma infinidade. Né? Se te interessa saber, por exemplo, como que os discursos constroem papéis sociais, como que os discursos constroem ações sociais, eu posso ter na análise de discurso uma boa opção. Como é que eu produzo e reproduzo relações de poder, por exemplo, com o discurso, com a maneira, né? Aí, quando eu falo relações de poder, entre professor e aluno, por exemplo, né? As relações de poder estão em todas as relações humanas. Quando a gente fala relação de poder, a gente pensa logo no político, né? naquela esfera. Não. Namorado com namorada, marido com mulher, mãe com filho, professor com aluno, tem relação de poder o tempo todo. Né? Então, a análise de discurso ela vai se dedicar a compreender como que a linguagem aciona, estabelece papéis sociais, relações de poder, lugares
comportamentos. O que se faz com palavras, né? Então, para se entender o que se faz com palavras, novamente, é preciso entender o contexto enunciativo, o contexto, né, daquela relação e tudo mais. Eu te dei alguns exemplos, viu, Josiane? Eu não sei se te foram úteis, né? Professora, há uma outra pergunta da nossa colega Kênia. A Kênia diz o seguinte: em tempos de desinformação generalizada e institucionalizada, como enfatizar a legitimidade das pesquisas qualitativas para o público geral ou até mesmo para os colegas de outras áreas? Kênia, eu vou te dar uma resposta. Com paciência, minha filha, com muita paciência e perseverança. Que não tem outra, né? Se você, assim, paciência e perseverança, quando eu falo, assim, de ter a paciência de explicar quais são os critérios dessa metodologia, qual é a sua historicidade, da onde ela vem, né? Qual é o peso histórico, a contribuição que ela dá aos estudos, enfim, com exemplos, né? E paciência também para você, assim, ter uma certa tranquilidade quando você ouve besteira do outro, do seu interlocutor, né? Então, você tem que fazer aquela, né? Acolher, falar assim, não, entendo, mas não é bem assim, olha lá, e dar exemplos, enfim, né? Então, com ignorância, só paciência, perseverança e, né, elementos para mostrar fatos, enfim, né? Você tem que meio que ser didático o tempo todo. Eu me lembro que quando eu entrei para a saúde coletiva, viu, Kênia, 30 anos atrás, quando eu cheguei no campo, eu e todos os colegas da minha geração, havia ainda uma marca muito forte do que se acreditava ser uma ciência verdadeira, ciência quantitativa, que essa sim era confiável, que os estudos qualitativos eles não eram ciência de verdade, por aí vai. Isso há quase 35 anos atrás. Então, com muita paciência, com muita didática, os profissionais da área deram cursos e fizeram um certo letramento científico com seus próprios colegas. Hoje, eu ouso dizer que, pelo menos no campo da saúde coletiva, há um reconhecimento, que é um reconhecimento necessário, que não, das várias cientificidades e da necessidade do diálogo entre essas diferentes, né, famílias de ciência. Porque a realidade está aí para ser interpretada, porque a realidade está aí para ser transformada, que a ciência ela não está para servir ao pesquisador, a ciência está para servir à humanidade. Né? A ciência está para a gente conseguir compreender melhor os problemas e encaminhar soluções, encaminhar, né, propostas de superação. Então, eu apostaria nessa resposta, viu, Kênia? Que é o diálogo e esse trabalho meio que de letramento científico. Muito bom, professora. Temos uma outra pergunta do Alex Gomes Zeferino. Ele pergunta o seguinte: onde você acha que a metodologia de pesquisa narrativa se encontra dentro desse panorama das metodologias qualitativas de pesquisa? Ô, Alex, eu não entendi muito onde. Ela é uma linhagem, né? As análises narrativas, ela é uma linhagem bastante, digamos, nobre, né? Porque a análise de narrativa ela tem interlocutores na filosofia, né?
sobretudo na filosofia da fenomenologia, Merleau-Ponty, vários autores. Então, ela tem uma linhagem da filosofia, da análise, da psicanálise, né? A psicanálise trabalha o tempo todo com narrativa, né? A interpretação narrativa é fundamental para a clínica psicanalítica, por exemplo, né? Então, a psicanálise, a filosofia e a cultura, ou os estudos culturalistas, né? Então, quando a gente fala que a narrativa, ela junta, ela traz a convergência entre as histórias que são contadas pelos sujeitos e a cultura, que ensina a esses sujeitos como essas histórias devem ser contadas. Então, por exemplo, quando você faz uma análise narrativa, que também tem várias modalidades de análise, né? Ela é uma vertente muito rica, né? A análise narrativa, ela vai tanto analisar a narrativa em si, a história em si, mas, sobretudo, como ela é contada. É uma narrativa heróica, é uma narrativa que enfatiza efeitos bélicos, é uma narrativa que enfatiza os efeitos de solidariedade do grupo, enfim, o que aquela narrativa trata, né? E como ela é contada, né? Ela é contada como um grande feito, como um sacrifício, como uma ameaça, né? Essas modalidades, quem ensina é a cultura, né? Então, por exemplo, se um carioca conta uma história de assalto, né? Tá no bloco de carnaval, a gente acabou o carnaval aqui, né? E ele vai contar uma história que perdeu o celular. O celular estava com o celular na mão, e aí foi roubado um celular. Alguém levou o celular. Certamente, um carioca raiz vai contar com uma certa culpa, como quem diz, nossa, que vacilo que eu dei, que bobeira que eu dei, como é que eu caí nessa situação, né? Que absurdo, a culpa recai, né? Porque você, como carioca, deveria saber que não se leva celular para bloco, né? Então, a história ela já vai trazer elementos dessa, aspas, cultura carioca, né? E a história é a mesma. Então, se eu pego essa mesma história, foi roubado o celular de uma pessoa, né? Num outro contexto, essa história pode ser contada de uma outra maneira, né? A mesma história, a mesma situação, né? Então, a história que é contada também fala do grupo, fala da cultura, fala desse momento, né? Dessa conjuntura. Não sei se eu te ajudei, Alex. Professora, o Alex está dizendo aqui que ele tem tido muito interesse nessa metodologia e que ele é estudante de graduação e pretende usar no TCC. Porém, os materiais que ele tem encontrado são, de certa forma, fragmentados, né? E o Alex é estudante da querida professora Gisélia, que também está aqui conosco, né? Aí ele também está dizendo que por isso quis perguntar a alguém que tem uma visão muito mais ampla que a minha sobre as especificidades dessa metodologia frente às outras. Então, esse é o comentário que o Alex fez. E voltando lá, a Josiane, né, ela diz que anotou tudo, que as suas explicações foram ótimas e que, sim, é muita coisa, diz a Josiane. Sim. Eu acho que para quem está começando, viu, professora Eliane, há vários manuais que são muito bons para quem está começando, quem vai fazer o seu TCC, enfim, né? Então, depois, se houver interesse, eu posso fazer uma lista de bons manuais introdutórios, né? Para quem está
nessa fase de escolher o método, né? Então, tem, por exemplo, não sei se o Alex conhece, é um livro que se chama Pesquisa Qualitativa com Imagem, Som e Texto, do Bauer, é uma compilação do Bauer, e que foi publicada pela editora Vozes, que é muito bom. É muito simples, muito introdutório, mas como uma porta de entrada para essas escolhas, talvez valha muito a pena. Tá? Nós poderíamos combinar, sim, professora. Se a senhora puder passar essa lista de bons manuais que a senhora considera, né? E me passar essa lista depois, aí eu peço a gentileza para o colega Jefferson deixar o endereço de e-mail do departamento aí no chat. Aí vocês anotem e vocês escrevam para o endereço de e-mail do departamento de formação, e aí eu passo para vocês essa listagem que a professora vai passar. O que vocês acham? Pode ser assim? Podemos combinar assim? Vocês acham que fica legal assim? A Maria Alice aqui está dizendo que se interessa muito por essa lista de materiais. O Alex está dizendo que ajudaria bastante. E tem uma outra pergunta da Josiane: quais os softwares de gerenciamento de pesquisa qualitativa que a professora tem usado ou que a professora recomenda? Olha, Josiane, tem um monte, né? Ultimamente, eu tenho usado o Atlas TI. Atlas TI, eu chamo de TI, mas é Atlas TI. Agora, tem um outro que é interessante, que é o Answer, tem o Nudist também, que é muito bom, mas eles acabam ficando muito parecidos, sabe? Que um copia a funcionalidade do outro, eles começam a ficar bem parecidos. Então, eu acho que o Atlas TI, não estou fazendo propaganda de nada, eu até paguei, né? Porque é pago, né? Tem isso, né? Agora, sinceramente, Josiane, claro que, a depender do teu acervo, né, é necessário realmente um software de processamento. Tem aquele do SIAC lá, aquele do pessoal de Portugal, que também é muito bom. Tem vários. Agora, a depender do seu acervo, e do que você deseja, né, na análise, a análise artesanal, aquela que você faz, né, com as anotações, com o ir e vir, também não é ruim, né? Não é uma questão sine qua non ter um processador de dados, né? Porque o software ele faz isso, né? Ele processa os dados, mas a análise quem faz é o pesquisador, né? A interpretação quem faz é o pesquisador. Então, claro, se você tem um acervo enorme ou muito complexo, com muito detalhamento, se você quer saber alguns elementos, você quer fazer, né, um keyword in context, se você quer fazer nuvem de palavras, você quer fazer algum recorte semiótico, aí tá legal, fundamental ter um software. Mas sem um software você não faz? Não, você faz a análise. Né? Então, você também tem que ver essas questões, né? O quanto de investimento que você vai fazer em termos de recursos, materiais e de tempo, porque cada software exige um tempo de, né, apreensão, de como é que funciona, como é que bota o acervo lá, como é que faz, né? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração por você, né? Pelo seu aluno também. Uhum. A Josiane diz que tem usado o Atlas TI, ela concorda, né, que são muito caros. A Patrícia diz que tem o NVivo também, né? E a Josiane comenta que prefere as canetinhas coloridas e os post-its, né? Mas só para saber um pouco o que se tem usado, né? O que se está utilizando. Do artesanal ao software, né? Eu acho, porque a gente não pode esquecer nunca, né? Que aquilo ali é um processador. Ele não faz a análise para você.
né? Ele te ajuda a organizar o acervo, a fazer relações, a fazer verificações, né? Ele te ajuda muito, não tem a menor dúvida, mas ele não faz a interpretação, né? A interpretação é aquela que você faz, né? Com a base teórica, com a reflexão, com o tempo, né? Então, mas eu não descarto, não, a possibilidade dos aplicativos. Acho que é importante, né? É ferramenta, né? A Josiane comenta que sim, um gerenciador, né? A análise ela é nossa, né? E isso é difícil para os alunos às vezes. É. E às vezes o aluno também perde um tempo. Claro que não é perder tempo, né? Ganhar tempo, né? Ele está ganhando formação, aprendizado, isso não é perder tempo. Mas às vezes é um tempo desproporcional para aprender o software, como é que ele, né? Como é que manuseia o software, né? Aquele aplicativo, e aí não sobra tempo para análise. Então o professor ele tem que assim meio que perceber essa coisa do cronograma, né? Qual é o tempo que se dispõe para cada coisa, né? Então, se ele vai perder muito tempo para dominar o aplicativo, qual é o tempo que ele vai ter para fazer a interpretação? Né? Então, esse é um equilíbrio, né? Difícil, realmente. E, professora, e a Josiane também coloca, e era uma questão que eu também ia introduzir, né? A Josiane diz que os estudantes geralmente querem a IA, né? Aí eu gostaria também de algumas palavras suas, né, sobre essa questão, né? Em que medida que a IA ajuda ou Olha, enfim, essa é uma questão. Análise, né, sobre essa é uma questão sensível. Essa é uma questão sensível, né? Primeiro que tem IAs e IAs, né? Tem aplicativos de IA de excelente qualidade e aplicativos de IA de baixa qualidade, para começar. Não é tudo igual, tá? Então, tem aplicativo de IA que inventa. Você pergunta para ele, faça um texto sobre análise temática ou sobre análise de discurso, sobre qualquer coisa, né? Metodologia qualitativa. Ele faz uma procura e alguns inventam textos que não existem para autores que existem. Olha o perigo. Então, fala lá, sei lá, Pierre Bourdieu. Aí põe um texto que o Pierre Bourdieu nunca escreveu, que não existe. Aí, um autor famoso, todo mundo vai saber. Agora, um autor médio, aí a pessoa vai lá e recorta e cola e está jurando que está com umas referências inventadas. E tem IA, que é mais elaborada, que é melhor. Eu acho que a IA ela tem algumas funções boas, interessantes. Por exemplo, né, tem vários aplicativos de busca bibliográfica. Você está querendo estudar um tema e você não sabe por onde começar. A IA pode ajudar. Né? A IA pode te ajudar. Os principais autores desse tema são esses e esses. Aí você vai lá e vai, né? Você já tem um mapa para começar a ler. Né? A IA pode fazer resumos de certos textos para depois você conferir, para você, né? Pode dar um ponto de partida. Agora, a IA não pode substituir a autoria, né? A reflexão, a autoria do texto, a escrita. Ela pode ajudar numa tradução, por exemplo, né? Pode ajudar a encontrar textos, pode ajudar a comparar textos. Pode, não há problema. Depois você supervisiona, né? Agora, a meu entender, a IA não pode substituir o trabalho de interpretação e redação de um texto.
Porque senão você não é mais autor, é a IA que é autor. Tanto que várias revistas hoje já estabeleceram protocolos muito claros sobre qual é o papel de IA na elaboração daquele artigo, daquele trabalho científico. Então, tem que ser citada. Usei IA para fazer a tradução, usei a IA para fazer isso ou aquilo. Agora, revista nenhuma aceita que a IA substitua a sua autoria, que ela escreva por você, que ela interprete os seus dados. Né? E na análise qualitativa, isso é terrível, é patético. Por quê? Os estudos qualitativos, eles convocam a sua experiência como pesquisador, né? Convocam a sua experiência social, convocam o seu lugar no mundo para interpretar. Então, assim, como que você, como homem, numa certa geração, que leu tais e tais autores, que teve uma infância no bairro tal, como é que de uma religião X ou Y, como é que esta junção de elementos permitem que você interprete aquele fenômeno? A IA não substitui isso. Né? Então, o chamado backgrounds, né? Os costados, né? A tua base como, né? De vivência ideológica e biográfica e cultural, a IA não pode substituir, ela não viveu o que você viveu. Né? Então, é um pouco por aí. Professora, muitíssimo importante essa fala sua, né? Porque quando a gente interpreta com tudo que a gente é, né? É por isso que o pesquisador, a pesquisadora, não consegue se despir. Por isso que não existe o que muitos falam de uma certa neutralidade, né? Não existe neutralidade, a gente interpreta a realidade a partir daquilo que a gente é, né? Então, é muito importante isso para que a gente possa lembrar, né, que a pesquisa qualitativa, ela não está despida, né, e que o pesquisador, a pesquisadora não está despido da sua subjetividade, né, que, na verdade, são preceitos da a objetividade, né, a imparcialidade, né, aqueles preceitos que se adequam à pesquisa quantitativa, né? Então, acho que é bem importante, muito importante esse comentário, né? Para a gente lembrar dessas E aí, questões. 2 pontos em cima do que você está falando, professora Eliane. Os métodos qualitativos, eles não trabalham sequer com critério de objetividade. Eles trabalham com critério de objetivação, que é um percurso, é um processo, né? Qual a diferença da lógica da objetividade? A objetividade é aquela perspectiva que quer construir uma verdade que seja um espelho do objeto, né? Que espelhe o objeto, por isso que é objetividade. A perspectiva qualitativa trabalha com a objetivação. Ela expõe como foi feito o processo interpretativo, quem interpretou, com que categorias, com que referenciais teóricos, a partir de que crivos sociais, que aí é o que a professora falou, não tem neutralidade, tem posicionamentos, né? E aí, essa transparência do percurso interpretativo, ela está aberta às críticas. E à medida que as críticas vão sendo elaboradas, o processo de objetivação, de aprimoramento da interpretação se dá. Ele não sai pronto, ele é um percurso. Por isso que é objetivação. É uma ação de reflexão processual.
a partir dessa transparência, né? Professora, nós estamos, então, professora e colegas, né, que nos acompanham aqui, nós estamos chegando no teto do nosso horário estipulado, né? A professora também tem outra agenda depois, né? Outra atividade. Então, eu gostaria de encaminhar a finalização desse momento, né? Agradecendo imensamente, professora, pelas questões que você nos trouxe, né? Para a gente aprender, refletir, pensar, rever as nossas práticas, né? Vamos ficar aguardando, então, a listinha dos manuais, né? Já tem mais gente pedindo aqui no chat, né? A colega Gislene pediu, né? Pode deixar. Agradecendo a presença, então, dos colegas que estiveram aqui conosco, né? Que reservaram a sua tarde para estar aqui conosco nessa formação, os internos do IFSC, também muitas pessoas externas, né? Do IFSC, que é bastante importante, né? As nossas formações chegando mais longe, então, muito agradecida. Obrigada ao colega Jefferson, que operou essa transmissão, ao colega Rogers, aos colegas intérpretes de Libras, que também fazem essa mensagem chegar mais longe, né? A chegar a mais pessoas. E também deixando o convite. Amanhã, professora, nós temos 2 ações de formação, também parte da nossa Semana Pedagógica Integrada. Pela manhã, nós temos o lançamento de uma cartilha de combate às violências e aos assédios, né? Recentemente, nós aprovamos no IFSC a nossa política de combate às violências e aos assédios, e uma das ações de implantação da política foi a produção desse material. Então, foi uma orientanda minha, a Juliana, né? Então, amanhã nós vamos ter, amanhã pela manhã, às 9 da manhã, então, em formato online, nós vamos ter o lançamento dessa cartilha. Então, já convido todas as pessoas que estão aqui para participarem também desse momento, amanhã, 9 da manhã. E à tarde, às 14 horas, nós vamos ter uma formação que vai acontecer presencialmente no nosso campus Lages e vai tratar sobre a curricularização da extensão, com a professora Ana Inês Souza, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também contando com transmissão. Então, já convido também todos e todas para acompanharem, né, presencialmente ou online essa formação da tarde também. Então, muito obrigada, gratidão, professora querida, gratidão imensa pelas enormes contribuições que trouxe, e o IFSC fica humildemente à disposição ali para outras tessituras, né? E somos só agradecimentos pelo seu aceite, por tanta coisa legal, né? Por essas contribuições aí que a professora nos traz. Muito obrigada, então, e deixo para suas considerações finais. Não, eu queria agradecer a essa possibilidade de conhecer vocês, né, de conhecer, ainda que remotamente, o Instituto. Espero que um dia a gente possa presenciar esse encontro, fazer esse encontro presencial. Agradecer muito a professora Eliane, que foi muito gentil com o convite, a possibilidade da gente fazer essa troca, estabelecer essas pontes, né? A gente precisa de pontes, né? De trocas, de trazer as experiências dos nossos alunos também, fazer jornadas, seminários. Tem um mundo de possibilidades dessas trocas acadêmicas, né? Agradecer ao Instituto, ao Jefferson também, que nos recebeu aqui, aos colegas que estão fazendo a transmissão em Libras. E é isso. E desejar um ótimo processo formativo para todo mundo. Gratidão, então. Encerramos. Grande abraço a todas e todos e bom final de tarde. Tchau, tchau.